Vale. Seja bem-vindo. Hoje o professor Luiz Felipe vai falar sobre a Operação Cidade Limpa do João Dória, lá na cidade de São Paulo, operação que tem o objetivo de revitalizar áreas degradadas da cidade e que está causando muita polêmica, principalmente no que se refere ao fato aí de apagar todos os grafites, deixar a cidade toda cinza. Então, o professor Luiz Felipe vai pontuar esse assunto, vai promover um debate, uma reflexão, e daí depois você tira a sua conclusão. Não é isso, professor? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia para todos os ouvintes que estão nos acompanhando aí no programa. A gente está com o link ao vivo também no Facebook, para quem está acompanhando mais de longe. E a ideia é exatamente essa hoje, falar um pouco sobre Cidade Limpa, né, programa lá da Prefeitura de São Paulo, e conversar também sobre os grafites, as pichações, de forma um pouco mais ampla, sobre essa temática, que, como você disse, está trazendo bastante polêmica, né? E há vários lados aí que precisam ser ouvidos nesse sentido. A ideia, Bruno, inicialmente, né, é entender essa primeira marca que o prefeito recém-eleito está querendo deixar. Todo prefeito, quando chega, né, principalmente uma pessoa que não é ainda conhecida no cenário político, ele vem de uma outra área, né, do empresariado, quer deixar ali sua marca. Literalmente, nesse caso, o problema é que ele está apagando outras marcas que fazem parte de um contexto social e cultural deixado numa capital global, como é o caso da cidade de São Paulo. Por isso, as grandes contradições aí, né, as polêmicas e a questão de pontuar realmente se isso é autoritário, se isso é necessário, se isso vai além simplesmente de uma medida para estética do município, se está desrespeitando outras pessoas, né? Acho que a ideia é a gente aprofundar um pouco essa questão. Só para a gente entender o conceito, Luiz Felipe, qual é a diferença entre pichação e grafite? Isso existe só no Brasil? Outras cidades do exterior também têm essa cultura urbana ligada às artes plásticas, até mesmo como forma de contracultura, né? De expressar, de dar voz a quem não tem voz através da arte. Na verdade, isso é uma marca que pertence à sociedade humana até antes das cidades, né? Alguns antropólogos e antropólogas vão dizer que o ser humano deixa suas marcas desde a época da pré-história. Dessa forma, a gente poderia considerar, de alguma forma, né, as pinturas rupestres como as primeiras formas de expressão da própria manifestação da cultura humana, deixando esse registro dessa forma nos locais onde o ser humano habita, e seriam, de alguma forma, as primeiras pichações, né, dentro das próprias cavernas. Isso não é característico só do Brasil, muito pelo contrário, isso é característico de grandes capitais no mundo inteiro, e os países têm formas bastante peculiares de lidar com isso. E justamente o que chama a atenção é o combate ostensivo que está sendo feito no Brasil. Em Belo Horizonte, acho que o problema é ainda pior, né, desse combate a esse tipo de manifestação. E São Paulo vem seguindo um pouco esse exemplo. Pelas redes sociais, inclusive, os internautas já estão se mobilizando, na verdade, já coisa de uns 15 dias, por meio da hashtag Cultura Não Se Apaga. Tem também o documentário Cidade Cinza, disponível no Facebook. E essas pessoas que estão protagonizando esse documentário, promovendo, inclusive, essa discussão do hashtag Cultura Não Se Apaga, elas dão uma lista de dicas ao prefeito Dória, né? Então, já as pessoas estão mostrando mesmo, não só a sua insatisfação, como também apontando dicas no sentido de não ficar só aquela coisa rançosa, panfletária, mas também apontar mesmo soluções. Perfeito, Bruno. Acho que a grande questão, né, a gente é muito legalista ainda, né, no Brasil. Acho que não houve um amadurecimento desse contato, diálogo entre o Estado e a sociedade. E daí, inclusive, respondendo à sua pergunta, né, retornando ao ponto, a diferença entre a pichação e o grafite acho que se estabelece aí. O grafite ele é visto, né, como um tipo de pichação autorizada, né, esteticamente belo. Então é como se a gente fizesse bem toscamente, né, uma apologia de que o grafite é uma pichação do bem. É uma coisa desejada, tá ok. Ela se enquadra dentro do nosso padrão de beleza, de organização, de ordem. E a pichação não, ela seria algo indesejável, a poluição visual, alguma coisa que não dá para a gente entender muito bem. E é curioso porque essa diferenciação ela é muito típica do Brasil.
Em outros lugares, né, em outras grandes capitais globais, não há essa diferenciação, e aqui a gente faz essa pontuação, e aí fica muito claro como o legalismo, né, essa questão burocrática de autorizar ou não autorizar a expressão cultural, acaba alinhando as políticas públicas e a própria concepção da sociedade a esse respeito. É só a gente pensar que as marcas, elas estão aí, né? As marcas publicitárias, por exemplo, estão aí em todo lugar, outdoors, banners, cartazes, essa publicidade, né, do marketing, ela está aí, ela não nos incomoda. Houve, né, a Cidade Limpa lá do Kassab, que tirou bastante essa poluição visual de São Paulo, e agora esse programa de pintar tudo de cinza. Hoje de manhãzinha eu já estava vendo que começaram a colocar plantas, né, para fazer os jardins verticais em alguns desses paredões enormes que foram pintados de cinza, e de alguma forma já é até um retorno positivo a essas manifestações, criticando, né, essa monocromia cinza que estava sendo aplicada lá nas ruas de São Paulo. De qualquer maneira, mesmo que a gente coloque um verde ali, é perigoso pensar nessa homogeneização como forma de criar um certo autoritarismo, né? A uniformização numa cidade tão diversificada e diferente como São Paulo, assim como as grandes capitais do mundo, ela sempre pode ser perigosa. A gente não pode querer pasteurizar, homogeneizar, uniformizar uma sociedade que é diversa, que vive de contradições, né? Que tem diferentes interesses, diferentes necessidades, e a discussão precisa caminhar nesse sentido. A gente continua criminalizando muito o lance da pichação, e a gente acaba deixando de lado o entendimento de que existe um motivo por trás da pichação. A pessoa não vai simplesmente ali vandalizar porque sim, né? Ela literalmente está querendo transmitir uma mensagem. E da mesma forma que a gente muitas vezes compreende uma mensagem codificada, então a gente olha a marca, por exemplo, de uma grande empresa, sei lá, da Coca. A gente sabe que aquele símbolo remete ao refrigerante, né? A gente tem familiaridade com aquela expressão. Mas uma pessoa que nunca viu aquele símbolo não vai entender nada. Então, se ela vê aquela marca na paisagem, ela vai pensar que aquilo é uma coisa que não faz muito sentido. É exatamente a impressão que nós temos quando a gente vê a pichação, no caso, e não nos relacionamos com aquele tipo de linguagem. Só que a gente precisa entender que a gente se relaciona com a Coca e há comunidades que se relacionam com aquela marca. Eu posso não entender quando eu vejo a pichação, mas há grupos ali que frequentam aquele local, que tem toda uma simbologia, uma codificação acerca daquela imagem, daquele símbolo. É claro que isso incomoda as pessoas que não entendem, né? E a intenção da pichação, muito mais do que a do grafite, acho que é justamente essa, é provocar, né? É criar um incômodo para que a sociedade que conhece a Coca-Cola repense que nem todo mundo está vivendo naquela mesma sociedade, que há símbolos, né, não codificáveis para a maioria das pessoas que fazem parte desse mundo que invisibiliza muitas vezes estratos sociais, né, camadas da população, sobretudo essa população de menor poder aquisitivo, essa população marginalizada, que acabam sendo associados muitas vezes à prática da pichação ou do grafite. O grafite, por ser mais claro, por ser uma coisa esteticamente mais agradável, muitas vezes ele traz a crítica, mas ele é visto como uma coisa que está mais de acordo com o que a gente espera, né? Então é algo mais ou menos assim, o que a gente aprecia não é condenável, aquilo que a gente não é capaz de apreciar soa como vandalismo, como destruição ao patrimônio, mas a gente precisa entender que somos seres culturais. Essa forma de noção de beleza estética, ela é construída, né? Ela não está posta como uma natureza imutável, ela é construída. E São Paulo ainda não atingiu, acho que essa maturidade, pelo menos não o prefeito, de entender que essas contradições convivem dentro da sociedade. Não adianta tacar um balde de tinta cinza e achar que os problemas sociais, os contrastes, as contradições foram suprimidos, né? Mas dá essa sensação de limpeza, essa sensação que nos remete ao higienismo, né? Que é justamente essa prática de deixar tudo limpo, tudo organizado. E aí cria-se um conceito subjetivo da cidade linda, como se fosse algo belo. Mas quem define o que é belo? Né? Quem define o que é o esteticamente agradável, ou esteticamente apreciável? As comunidades destoam muito nesse sentido. Então, as intervenções, inclusive, que você comentou, nos trazem para essa perspectiva. Né? Para quem faz a pichação, para quem faz o grafite, o significado embutido ali é outro. E isso é construído historicamente, junto com a evolução social da própria cidade.
está sempre se alterando, que está sempre se transformando. Esse movimento de imposição cultural e essa inflexão, né, do Estado, especialmente nesse ponto de ouvir a contracultura, cria conflitos. O problema é que esses conflitos, eles muitas vezes acabam sendo desproporcionalmente prejudiciais a um grupo e trazem pouco benefício social a outros. Aquela questão, Luiz Felipe, que o Dória estava querendo setorizar os grafites, criar um espaço, talvez um museu. Como você avalia essa questão? Do ponto de vista não só da difusão da cultura, como no aspecto social da coisa, que análise você faz disso? É imprescindível, Bruno, na minha opinião, que haja espaços para que os artistas possam mostrar, né, a sua produção cultural, expressar suas ideias. E hoje isso cada vez mais está sendo elitizado, porque está dentro de museus, dentro de mostras, que geralmente são muito caras, são em locais inacessíveis a grande parte da população. Então, criar esses corredores culturais, como o Fernando Haddad fez no governo dele, né, dar manutenção para esse programa e ampliar essas políticas é fundamental. Mas é importante também que a gente perceba que criar espaços onde o grafite é autorizado, de alguma forma, é ordenar uma movimentação cultural ou contracultural que é, por natureza, desordenada. Não seria uma forma de criar um gueto, ou de mesmo promover uma marginalização, mesmo que indireta, desses artistas? Setorizá-los no espaço e tirá-los da sociedade? Fica uma coisa inorgânica, né? Você tem razão. Vou estar setorizando algo que está espalhado na cidade. E eu acho que é justamente a ideia. Só quem tem autorização vai poder se expressar. Tipo assim, como se fosse uma bolha onde aquilo fica alojado para que não contamine a sociedade, entre aspas. Perfeito. Estou contendo uma expressão para que ela não se alastre e ao invés dela fazer parte integralmente daquele conjunto social, eu crio um museu estático. Então eu vou ali para observar o que está acontecendo. É como a gente pegar hoje, por exemplo, o Muro de Berlim. Né, o significado que ele tinha na época das duas Alemanhas era um. Hoje ele virou um museu. Então muita gente vai lá e vê o Muro de Berlim, né, ele está todo grafitado, tem locais que ele está inclusive pichado, nessa nossa concepção, né, lá não existe essa diferença. E a simbologia embutida ali com o tempo muda. Hoje, muitas vezes, a gente só olha ali como algo estético. Olha que bonito, que diferente, essas cores. Mas o significado histórico que está impresso ali, ele é carregado, né, de um valor imissível, que a gente consegue mensurar. Agora, criar esses locais, eu fico imaginando, né, vão colocar também temáticas, vão encomendar obras ali. Fica tudo muito pasteurizado. Exato, muito institucionalizado. Homogêneo demais. Exato, é um grande amigo do prefeito lá também, né, o Romero Brito, que é uma celebridade no mundo cultural. Não vem ao caso de debater o que é arte e o que não é, eu acho que isso é uma questão extremamente subjetiva, mas seria um dos convidados, né, a preencher esses murais de grafite e tudo mais. Mas qual que é a mensagem, né? Qual que é o significado para as populações pobres, marginalizadas, dos quadros lá do Homero Brito, por exemplo? Nem toda obra precisa ter um significado, né? Nem toda obra precisa ter uma crítica social, não é isso que eu estou dizendo. Mas o grafite, a pichação, ela é por natureza essa crítica, esse incômodo, essa provocação. E criando, né, essa institucionalização, eu acho que, de certa forma, a gente estaria coibindo, censurando essa natureza crítica e subversiva da expressão das ruas, da expressão popular. Felipe, numa cidade com tantas ideologias como São Paulo, que é um caldeirão étnico, cultural, etc., como equacionar essa visão do que é arte, do que não é arte, já que é um conceito muito subjetivo? Como fazer com que todos os segmentos sejam atendidos? Isso parece que é um pouco utópico, teria que então as pessoas cultivarem mais a tolerância, porque também assim, existiria um limite, uma linha tênue entre a arte e a poluição visual? Com certeza, a questão da tolerância e a empatia, né, de se colocar no lugar da outra pessoa para tentar entender a mensagem que ela nos quer apresentar. Porque não tem como o prefeito equacionar essa polêmica e agradar todos os segmentos sociais, né? Exato, ele está atendendo a demanda de uma parte da população, que é a população que se desagrada pela pichação, né? Ele escolhe lá uma parcela, que é justamente a que tem o maior poder aquisitivo, uma maior influência política, econômica, e vai agradar essa camada da população, homogeneizando uma decisão que é acinzentar tudo.
E é muito difícil dizer o que é arte e o que é poluição, porque é subjetivo, né? E a mensagem crítica trazida para quem está nesse meio inserido, ela é muito óbvia. Para quem não entende essa realidade e vê esse tipo de denúncia, né, que está geralmente na pichação, frases provocativas, subversivas, apologias, por exemplo, a força antifascista, o próprio anarquismo, isso incomoda, porque não faz parte do dia a dia de quem não entende exatamente aquela mensagem. E a gente precisa pensar também no dano que a pichação provoca efetivamente, né? O que de fato ela traz de ruim para a sociedade, além de um simples incômodo estético e visual. Muitas vezes eu tenho a impressão de que a gente supervaloriza esse dano da pichação, esse dano do grafite, como se fosse algo comparável, sei lá, a um assassinato ou um homicídio, sabe? E não é para tanto, né? Incomoda, é chato, é o muro da sua casa, é a marquise do seu estabelecimento comercial, mas calma, né? A gente precisa também dimensionar esse estrago, esse dano, que muitas vezes acaba sendo punido de forma excessiva, né? E provoca muito mais danos do que a pichação ou o grafite em si. Vamos de música. Eu separei uma música aqui que não faz uma apologia à desordem. Você vai ouvir, ouça e analise a letra. Na verdade, os Titãs estão propondo, estão querendo discutir o que é ordem, o que é desordem. E essa música acho que é bastante providencial para o nosso tema de hoje aqui, né? Maravilha. Vamos curtir. Então, Titãs Desordem, daqui a pouquinho a gente volta com o professor Luiz Felipe Vale. Você está curtindo o programa Educação e Cidadania. Vale lembrar que a Beatriz Casadei, que é a diretora da rádio, teve um compromisso profissional. Eu estou aqui dando uma força, tentando auxiliar da melhor maneira possível. Felipe, um bom dia então a todos. Vamos de Titãs Desordem. Educação e Cidadania. Os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, discutidos de forma clara e objetiva. Com Luiz Felipe Vale e Beatriz Casadei, toda terça-feira, às 9h30. Estamos de volta, então, professor Luiz Felipe. Estávamos conversando aqui nos bastidores sobre punições descabidas em relação às pichações. Punir resolve? Sinceramente, eu sou muito cético em relação à punição como pedagogia, né, de resolver qualquer problema. Eu acho que a prevenção é sempre o melhor caminho, e nesse caso, ouvir o que essa comunidade que faz a pichação e o grafite tem a dizer, sem dúvida seria uma solução muito mais eficiente. Até porque o que a gente vê muitas vezes são punições extremamente severas, né, para um crime. Hoje na lei é crime você fazer a pichação ou grafite sem autorização expressa, mas para um crime que, do ponto de vista prático, né, pensando de forma muito prática, ele provoca um dano a uma parede que vai ser pichada. Né? Depois você vai lá e pinta outra vez, dá um transtorno, gasta tempo, você fica incomodado, te aborrece, te chateia. Mas e qual é o dano causado a um pichador, né, que, por exemplo, como aconteceu lá em Belo Horizonte, por pichar uma igreja, que é patrimônio público, né, patrimônio cultural, histórico, inclusive, ele ficou 12 meses encarcerado. Então, qual é o dano provocado à vida desse cidadão que fez a pichação em relação ao dano da parede da igreja que foi pichada e que depois foi pintada e restaurada? Né? Claro, ele não está certo de pichar, até porque quem picha tem consciência de que está cometendo, né, uma contravenção, que é um crime. Eles sabem disso. A intenção é justamente essa. Agora, por que ele não foi ouvido antes? O que esse povo que picha, né, que faz a grafitagem, está querendo dizer? Eu acho que abrir esse canal de diálogo é imprescindível. Por que o Dória não chama, né, esses grupos, essas mobilizações que já estão organizadas, inclusive esses grupos sociais, que muitas vezes são marginalizados, até criminalizados, para conversar, dizer, olha, o que você está querendo dizer que não estão te ouvindo e que você está tendo que pichar no muro? Né? É o lance da falta de educação, é o lance da falta do acesso, né, à educação, à saúde, às condições precárias das comunidades. São Paulo é uma das cidades hoje com o maior número de moradores de rua no planeta, fica atrás só de Nova York, Los Angeles e Moscou, né, em termos das grandes capitais e de moradores de rua. É uma cidade que tem uma população que vive em favela gigantesca. E o que eles estão querendo dizer? Será que pintar tudo de cinza vai resolver esse problema social histórico?
Com certeza não vai. E proibir, criar leis rígidas, severas, vai impedir que a pessoa tente se expressar, tente se manifestar? Não vai. Né? Então, esse apaziguamento entre a sociedade e o poder público, ele precisa acontecer depressa, porque os danos causados a quem está sendo punido, perseguido sistematicamente por pichar, por grafitar sem autorização, são estragos permanentes. Até porque, muitas vezes, as mensagens são extremamente relevantes, né? São extremamente construtivas, né? Trazem frases que provocam, fazem a gente pensar. Ali em Barão Geraldo, em volta ali da Unicamp, é um lugar que tem muito grafite, tem muita pichação também. E, geralmente são frases que provocam, né? Que questionam a ordem. Quer dizer, o que é a ordem? O que é certo e o que é errado? Né? O que pode e o que não pode? Por quê? Então são frases que você olha e fala, caramba, estou repensando aqui alguns conceitos por causa de um negócio que eu vi no muro. E quem não quer aquilo no muro? É justamente quem não quer que a gente pense. Mas daria para fazer uma galeria naquele local, as pessoas teriam autorização. É verdade, mas a cidade ela não é assim, né? A cidade é dinâmica, ela é orgânica, ela se recria, ela se constrói, se reconstrói, se destrói. É uma dinâmica muito fluida que nem sempre cabe na lei, nem sempre cabe numa legislação rígida. Né? E a gente ainda tem, como você comentou, essa coisa meio rancorosa, né? De querer punir, de querer deixar tudo mais ou menos igual, homogêneo. Isso não está construindo coisas novas, isso está construindo para a gente, na verdade, problemas antigos. Né? A gente tem que ouvir o que as demandas estão trazendo, o que a população marginalizada quer do poder público é realmente o que está escrito ali nos muros. A denúncia da violência, a denúncia do abuso do poder, a insatisfação com a corrupção, a falta de acesso a oportunidades que são direitos constitucionais. É isso que está lá nos muros. Né? Essa sonegação dos direitos a crianças, aos jovens que se metem com drogas desde muito cedo, é isso que eles estão dizendo. É nesse foco que o poder público tem que se concentrar, porque é a fumaça só, a pichação. É só fumaça o grafite. Né? O foco mesmo ali do incêndio ele é muito mais profundo e precisa de um trabalho muito mais sério, que o populismo não dá conta de resolver, infelizmente. E a ideia acaba sendo exatamente essa, esse diálogo com a sociedade que é fundamental. Como então resolver? Porque eu acho assim, que nós não podemos fazer uma análise unilateral. A pessoa, o cidadão que também paga o seu IPTU, que também tem as suas demandas, que também tem o direito de querer a cidade limpa de acordo com o conceito do que ele acredita ser limpo. Então, assim, parece impossível resolver, equacionar essa questão, né? O impossível acho que é uma questão de esforço, né? Nesse caso especificamente do poder público, que né, quem detém o monopólio da violência, quem escolhe por agir de uma forma ou de outra frente a isso. E você tem razão, existe, né, a salvaguarda do direito ali à propriedade privada, o cidadão que paga os impostos, quer ter sua casa ali da forma como ele próprio escolheu, isso é verdade. Agora, até aproveitando a pergunta, né, eu vi uma mensagem no Facebook agora de um professor que deu aula para mim no ensino médio, o Clóvis. Um abraço para o Clóvis. Ele foi um dos professores que marcou muito, né, essa formação, me inclusive inspirou depois a vir para a docência por conta do poder transformador da consciência. Ele, apesar de ser professor de biologia, trazia muita reflexão crítica sobre um monte de coisa que a gente conversava. E eu acho que essa conscientização ela acaba sendo a resposta para vários problemas. Então, a punição ela não precisa ser desproporcional. Né? Então, por exemplo, prender uma pessoa que faz a pichação, eu acho uma coisa extremamente exagerada. Então você vai obrigar aquela pessoa a pintar de novo o muro. Às vezes o cara está denunciando ali que ele não tem dinheiro para comprar comida, ele vai ter que pagar uma multa, sei lá, de 50 mil reais e pintar o muro daquela casa. Ele não tem dinheiro para pagar isso. Né? Mas não é um contrassenso ele não ter dinheiro para comprar comida e ter dinheiro para comprar uma lata de spray? Sem dúvida. O endividamento, né, desse cidadão não vai só na lata de spray. A gente vive na sociedade Sim. do hiperconsumo. Né? A grande questão é como você, por exemplo, se endividar para comprar um carro que custa 150 mil reais e reclamar depois que as contas estão apertadas. Né? É que isso vai variando de classe em classe. A gente tem o hábito de questionar, criticar essa população pobre quando eles têm um mínimo de acesso ao consumo, mas isso acontece em todas as camadas sociais. Aqui é mais sutil, né, nas camadas mais ricas. Agora, o contrassenso, na verdade, é ele passar fome e o Estado investir dinheiro para pintar a cidade de cinza ou colocar ele na cadeia
né, quando não resguardou aquele direito essencial, que no caso era dar para ele uma vida digna, com teto, com alimento, com educação. Provavelmente, se ele tivesse um trajeto parecido com da população que critica essa prática, ele não estaria se expressando através da pichação. Ele teria outras formas de se comunicar e seria ouvido, né? Porque as pessoas que têm um maior poder político, que têm uma maior abertura, elas são ouvidas mais facilmente. Você acha que, assim, nós podemos encarar como elos, se existe a necessidade de expressão, é porque também existe a opressão ou não? Perfeito, eu acredito muito nisso. O respeito, né, ao contraditório, o respeito à opinião divergente é fundamental para a gente viver em sociedade. Então, a partir do momento em que algo é proibido, a gente primeiro precisa pensar se essa proibição faz sentido, se ela é coerente. E sendo coerente, se ela é proporcional ao crime cometido. E sendo proporcional ao crime cometido, como é que eu evito que aquele crime continue acontecendo? Então, como evitar, né, a pichação? Como evitar o grafite? É difícil, porque é a expressão de uma parte da população que se manifesta desse jeito. Então, criar esses corredores culturais, preservar o que está colocado ali nos locais, pode ser uma forma. Recuperar os espaços degradados para que a própria população que vive ali tenha uma sensação de pertencimento e de cuidado com aquele entorno. Isso é importante. E, de alguma forma, aprender a conviver com isso. A gente pega, por exemplo, Paris, né, Barcelona, Madrid, são cidades que têm grafite. Em túneis, metrôs, grandes muros, né, que ficam expostos. Claro, ninguém vai lá e picha a Sagrada Família, né? Ninguém vai lá e picha a parede do Louvre. Por uma própria consciência da população, mesmo essa que quer se expressar de forma subversiva, de que isso é um patrimônio cultural coletivo. Agora, quanto maior é a exclusão na cidade, maior é essa vontade desses invisíveis, que são invisibilizados, de querer se fazerem ver. E o subversivo é que dá atenção. É só pensar que a imprensa, ela oculta muitas vezes a situação de pobreza e de miséria, e essa pessoa pobre, ela é invisível. A partir do momento que ela pegou a lata de tinta e pichou o muro, todos os holofotes estão em cima dela. E ela vai de invisível a criminosa. Não há esfera de análise dessa pessoa enquanto um cidadão que teve direitos básicos negados. O que motivou a pessoa a pichar, né? Exato. E é o que motiva. Não necessariamente isso é justificável, isso então não poderá ser punido, não é essa a questão. Mas há uma motivação, né? O que ele está querendo dizer que ninguém está ouvindo, que ele teve que escrever no muro? A ideia acho que é um pouco essa, né? E a assinatura é uma coisa que o ser humano deixa. A gente tem essa mania. E como eu comentei, as camadas sociais, né, dos estratos sociais, fazem a gente não pensar, por exemplo, que a Nike assina em tudo. A Coca assina em tudo, o McDonald's assina em todo lugar. E por que essa população que não tem poder aquisitivo, que não é uma grande empresa, não é uma grande corporação, não pode assinar, não pode deixar a sua marca? Aliás, muitas pessoas fazem propaganda de graça, porque pagam para ostentar aquela grife, e, na verdade, os seus copos são como outdoors ambulantes. Exato, né? Exatamente. E isso faz parte do ser humano, até para a autoafirmação da autoidentidade, né? Para querer se envolver dentro daquela comunidade que tem determinados valores, determinados costumes. E a pichação, ela vai um pouco por aí. É o lance de deixar sua marca, né? O lance de querer deixar ali um registro de que você existiu, de que você passou por ali. E essa população que para nós não é tão conhecida, que não tem o glamour, não tem a fama, não tem o prestígio, eles passam por criminosos, né? E a grande questão é essa. Por que um grafite que é bonito, que é autorizado, que é feito de repente, né? Não sei nem se deve para considerar um grafite, mas por um autor, por exemplo, Romero Brito, será algo positivo, e um grafite ou uma pichação de uma pessoa anônima para nós, mas que tem um valor para aquela comunidade que está inserida ali, é crime, é feio, é poluição visual. É que, na verdade, tem uma outra base de análise, né, professor Luiz Felipe, que a pessoa ela não tem elementos prévios de criticidade, de educação de base, ela não tem uma referência, uma politização para analisar aquela manifestação como um ato de contracultura, né? Perfeito. A pessoa não tem essa bagagem, daí já é uma outra forma de exclusão. Você não tem o poder de análise também. Perfeito. O professor Dario está trazendo aqui também, né, comentando no Face, ele é companheiro também de sala, professor de geografia, né, como então criar voz para essa comunidade pobre se expressar. E isso está na base de resolver o problema do grafite.
E se o grafite e a pichação for uma forma de expressão, a gente tem que validar isso, né? O Pacheco também está acompanhando, um abraço para ele, aqui em Jaguariúna é uma pessoa muito importante, né, do movimento hip hop, essa cultura jovem. Sim, um abraço ao Pacheco, dança de rua, né? Exato, e sem dúvida é um grupo, né, que quer se expressar, que traz esses valores populares, traz esse valor ligado à cultura das ruas, no melhor sentido, e que não cultiva de forma nenhuma esse desejo de vandalizar, de destruir, de estragar o patrimônio, mas que reconhece o valor do grafite, né, como uma forma de expressão, de deixar também a sua marca, de se manifestar socialmente em contraposição a essa cultura convencionalmente estética das grandes marcas, né? Os currículos das escolas, até aproveitando que você é um professor, né, atuante, eles não ensinam esses elementos, né, aos alunos, no sentido assim de entender que a pessoa está se expressando, está mostrando sua insatisfação, que é um ato também de politização. Não vai muito para essa vertente ou vai? Isso depende muito, acho que, de cada profissional que está ali dentro da sala de aula e do que a escola espera do professor ou da professora. Infelizmente, em alguns lugares há censura, né? Por isso eu busco muito me envolver só com locais que abrem esse diálogo para a gente. Felizmente, os locais onde eu trabalho dão essa abertura para o senso crítico, mas isso não é bem visto por todos os pais e todas as pessoas e todas as escolas. Há, de fato, um conflito quando a gente não consegue analisar e dimensionar essa esfera da expressão, né, como forma de resistência. Se não houvesse resistência, os quilombos não teriam levado à derrubada da escravidão. Imagina como estaria a França se não tivesse acontecido a queda da Bastilha, né, a Revolução Francesa. É necessário que o povo possa se expressar e confrontar a ordem vigente, especialmente quando ela é autoritária, quando ela é excludente, quando ela é abusiva. Né, mas lidar com esses contrastes, com esses conflitos, é difícil, porque a gente tem uma imprensa que muitas vezes reforça esses valores, e por isso criar canais de diálogo, criar canais de analisar as outras faces, né, de um mesmo assunto é importante. Eu acho que daí, inclusive, a iniciativa de criar esse canal, esse meio de comunicação, para a gente levar esse diálogo que tem que continuar em casa, tem que continuar entre familiares, entre pensar, amigos. né, sempre. Exato, produzir o conhecimento crítico. Eu acho que isso é fundamental. Tá certo, são 10 horas e 6 minutos, a gente já passou um pouquinho, mas se você tiver alguma consideração final, fique à vontade. Eu convido, né, especialmente quem ainda não tem uma opinião formada sobre esse assunto, a conversar com artistas de rua que fazem esse tipo de manifestação cultural, para a gente entender também o outro lado. Aliás, essa é uma experiência válida em qualquer discussão, em qualquer dúvida que a gente tenha. Conversem, né? Apareçam num dia que um trabalho desse tipo está sendo realizado. Isso é interessante para a gente entender o lado do outro. E o diálogo, sempre importante, muito mais eficiente que a punição efetiva. Tá certo. Muito obrigado, então. A Bia volta, né, normalmente, na terça-feira que vem. E foi um prazer ter te conhecido e poder ter auxiliado e pensado junto também com a galera, com você hoje. Legal, eu que agradeço. Um abração para a Bia. Obrigado por todo mundo que acompanhou a gente aí na 94.5 e no link do Facebook. E semana que vem a gente está de volta. Bom dia, tudo de bom. Até a próxima, né? Até uma próxima aí. Bom dia. 10 horas, 7 minutos.